Outra questão também interessante é perceber como os seres humanos tendem a julgar os outros sem saber, sem ter a mínima ideia, né, de como o outro é, de fato, como o outro vive. Né? Então, por exemplo, né, tudo que eu passo aqui, né, é produto de uma vivência profunda, de ter colocado grandes princípios em prática, né, ao longo da minha vida. Então, assim, é algo muito interessante de se perceber, né? Porque, assim, a única pessoa que realmente vê tudo é o papai do céu, né? O chefe, né? O patrão, é Deus, que atua através de sua lei. Então, essa é a única pessoa que está constantemente, né, continuamente percebendo na essência qual é a realidade, né, qual é a verdade do ser, né, quais são suas reais intenções, seus propósitos, seu modo de agir. E é interessante perceber como as pessoas tendem, né, quando a pessoa está presa a uma forma mental, ela tende a querer enquadrar tudo que supera a sua forma mental na forma mental dela, e se ela não consegue fazer isso de jeito nenhum, ela começa a ficar perturbada. E quando a pessoa começa a ficar perturbada por não conseguir abarcar um aspecto mais profundo da realidade, ela começa a ficar nervosa, perturbada. Essa é a maneira incorreta de reagir diante das dores, né, das coisas que lhe vêm do mundo exterior. Né? Essa é a forma equivocada. Essa forma de agir é o avesso da reforma íntima, que algumas doutrinas levantam como bandeira máxima, né? Mas infelizmente muitos dos seguidores, né, de certas doutrinas, eles acabam caindo na armadilha e não fazem a verdadeira reforma íntima, né? Que se expressa em saber lidar com a dor de uma maneira a alargar a sua alma, a fazer o seu espírito ficar mais desperto, expandir a consciência própria, sabendo lidar com maior quantidade de contradições que se apresentam na realidade. Saber lidar com a complexidade do mundo de modo simples, de forma a ter uma vida cada vez mais plena e em paz. Então, muitas pessoas fazem uma pseudo-reforma íntima, né? Uma reforma íntima cheirosinha, né? Que, assim, é algo muito restrito, né? É algo que diz respeito a pegar a cartilha, né, dos seus gurus, né? Seja quais forem, né? E daí aplicar, né, essa cartilha, que não é uma cartilha que ela lê a partir de uma leitura única e sua da realidade, mas uma cartilha que vem do sistema que ela segue, e daí ela pega essa cartilha e fala, bom, muito bem, tem que fazer isso, eu vou fazer isso nos moldes que eles falam, e eu fazendo isso eu já estou garantido, e eu estou evoluindo, seguindo essa cartilha, né? Sendo que essa cartilha é uma leitura morta, superficial de algo imensamente mais profundo, que essa pessoa deveria buscar dentro de si mesma, mas não sendo capaz de mergulhar dentro de si, de sua consciência, para procurar o Deus imanente nela, ela procura encontrar esse Deus em alguma crença que lhe apresente toda a realidade pronta, né? A realidade é essa e tal. O cara segue isso durante 30, 40, 50, 80 anos, e daí, se vem alguém mostrar a ela algo mais amplo, mais profundo, que, diga-se de passagem, não vai contra a crença dela, mas enquadra numa ordem mais vasta tudo aquilo, a pessoa já começa, né, a ficar perturbada. Porque, é claro, a pessoa seguiu durante décadas uma coisa. A pessoa se identifica de forma tão profunda com uma coisa que tornou aquilo a vida dela. É óbvio que a pessoa, ao invés de largar tudo e buscar se melhorar, dando um grande salto de fé numa região vazia, ela vai preferir se agarrar ao que ela tem e atacar essas coisas novas. Isso é natural do ser humano. O ser humano não consegue lidar
com o fenômeno, o movimento interior, né? Muito se fala em movimento interior, mas não existe coisa menos praticada nesse mundo do que se movimentar interiormente. Isso é a coisa mais difícil de ser feita, né? Mas quem consegue fazer isso, a pessoa está crescendo a cada instante, né? A cada dia existem novas possibilidades, a pessoa sempre está se renovando. Porque essa pessoa não está presa num sistema de crenças e valores, né? Muita gente aqui se engana, né? Talvez tenha gente que pensa que eu estou preso, ele está formando um novo sistema de crença, ele está se prendendo na cosmovisão de Ubaldi. O fato de você ter, né, uma cosmovisão que, a meu ver, né, tudo indica que é a mais vasta, mais profunda atingida até o momento, não implica que ela seja a cosmovisão definitiva. E eu tenho ciência disso. Inclusive o próprio sujeito que trouxe essa cosmovisão fala isso de várias maneiras, né, em vários livros dele, né? Daqui uns 100, 200, tantos anos, vai chegar um cara que vai mais longe do que eu nisso, né? Aqui a gente só trouxe a visão mais ampla que se tem notícia. Então, assim, isso é o que eu acho maravilhoso em Ubaldi. O cara que mais chegou longe é o cara que tem a humildade de afirmar que, vai chegar lá na frente, vai ter cara que vai exprimir um aspecto mais profundo da realidade. No fundo, várias doutrinas, os fundadores falam sobre isso. Só que, infelizmente, os seguidores, né, eles tendem a travar a coisa e interpretar que, aqui é o máximo. Então, no futuro, todos vão ser isso da doutrina A, B, C, D ou E e por aí vai, né? O Ubaldi, inclusive, na obra dele, ele coloca vários mecanismos de proteção, digamos assim, né? Falando que, olha, no futuro, quando eu morrer, as pessoas vão começar a ver o poder de tudo isso, vão começar a seguir, e daí vão querer começar a fazer, né, seitas, partidos, igrejas a partir dessas coisas tão poderosas que eu apresentei. Cuidado com isso, que isso vai ser o engessamento de que eu tanto falo aqui na obra, né? Por isso eu abomino, né, essas coisas, o ubaldismo, fazer uma igreja, né, monista, igreja universalista, né? Tudo isso é um absurdo, né? Agora, isso não implica o fato dessa cosmovisão no momento ser a mais ampla, né, mais profunda possível. Eu já vi várias coisas, né, me apresentaram, um monte de pessoas, e assim, mesmo que seja útil no sentido delas terem se aprofundado em determinados aspectos que a obra não se aprofundou, isso não significa que elas chegaram nessa visão mais ampliada, né? Significa que elas fizeram análises no campo espiritual que a obra de Ubaldi, né, ela não fez, né, porque o próprio objetivo da obra ubaldiana é a síntese, né, é resolver os problemas últimos e não fazer análises. Apesar de que na obra eu vejo que existem todos os princípios para que você consiga desenvolver as coisas que você vê na antroposofia, na teoria reencarnacionista, e por aí vai, né? Na Seixonoye e em vários campos da ciência, inclusive das filosofias que eles estão desenvolvendo hoje, contém os princípios monísticos. Então é preciso também que a gente não confunda essas coisas. Agora, o ponto aqui, né, é que assim, a única pessoa que pode julgar de fato é Deus, né? Agora, isso não impede uma pessoa de avaliar os outros, né? Por exemplo, eu ver que a humanidade está enterrada, né, na lama, não é uma coisa que não deva ser feita, né? As pessoas emitirem um julgamento profundo, né, baseado numa substancialidade, em um desejo de melhora, é algo saudável que deva ser feito. Que senão a gente cai em outra armadilha, né? Olha, o cara que vê tudo, vê profundamente, não atua no mundo exterior, né? Quer dizer, isso é um jogo do capeta, na verdade, porque assim, você vê as coisas, você tem um conhecimento mais profundo, uma experiência de vida, você percebe aspectos da realidade que você confirmou no laboratório da vida,
E você não pode falar nada a partir do ponto que isso está me incomodando, né? E eu não vou falar assim, eu vou falar a partir do ponto que isso está indo contra o que os grandes falaram, né? Isso é uma armadilha perfeita, né, para a humanidade não evoluir. Porque daí você está colocando travas, né? E colocando essas travas de uma maneira justificada, né, pseudo-justificada, pelas coisas dos grandes, dos sagrados, que não querem isso, teoricamente, né? Jesus, né, o Cristo veio aqui na Terra, ele causou muito incômodo, né? Qualquer grande, Sócrates veio aqui, causou muito incômodo, né? As pessoas até mataram esses sujeitos, né? Quer dizer, eles são bonitinhos e cheirosos quando estão bem longes e mortos, né? Agora, quando eles estão atuando do seu lado e te forçam você a fazer um movimento interior, eles são os vilões, eles são pessoas erradas, eles estão no mesmo nível que todos, né? Então, como vocês ousam falar isso, né? Inclusive tem uma passagem no Evangelho, quando Cristo entra no templo, né? Ele abre, estão lendo as Escrituras, ele abre um trecho de Isaías e ele fala, né? Nesse trecho fala que o Messias viria aqui ler aquele trecho, e isso era uma profecia, né? E assim que o Cristo termina de ler, ele fecha o livro e fala: essa profecia acabou de ser cumprida. Nossa, os caras, né? Os doutores da lei, que seria equivalente a hoje vários caras, né, dessas doutrinas novas que surgiram, né, mais progressistas, mas seriam os mesmos tipos. Eles falaram, né, na época: como você ousa falar isso? Quem você pensa que você é? Que arrogância e tudo mais, né? E, no entanto, essa passagem expressa exatamente a coisa, né, que eu falei no vídeo anterior. O fato de você não ter atingido o ponto máximo não implica que você não esteja evolutivamente acima da grande massa e você possa começar a perceber coisas desse tipo na sua vida, né? Então as pessoas sempre, né? O cara impotente que quer permanecer como pecador, expiador total e nunca realizar algo mais nobre, ele sempre vai querer rebaixar todo o resto que está aqui junto com ele ao mesmo nível, exatamente igual. Ele não vai admitir que existe uma faixa, né, e existe métodos de você perceber se você está mais ou menos aqui nessa faixa, ou você está perto do grande disso. Ele vai falar, ó, tá todo mundo aqui, plano chapado, ou tá lá em cima já atingiu o nirvana, né? Isso é muito cômodo para a pessoa que não quer evoluir, que segue rigidamente sistemas de crenças e valores, que por melhor que seja esse sistema de crença e valor, né? Por exemplo, é um progresso enorme em relação a sistemas e crenças passados, porque ele explica várias coisas de maneira mais profunda, né? Ele especifica certos fenômenos. Mesmo assim, se o cara está preso e engessado nisso, esse sujeito vai incorrer em erros. Ele não tem aquela fluidez interior, ele não tem aquele dinamismo, ele é estático, né, interiormente. Ele tem aquela mentalidade de que, ó, se não se enquadrou na minha forma mental, então eu descarto, ignoro ou ataco, né? Eu escolho, né, qual eu vou seguir nesse menu. Então, esse é um grande erro que essas pessoas cometem, né? Eu venho percebendo, né, que assim, à medida que eu vou divulgando as coisas aqui, existem pessoas, né, que querem enquadrar a minha visão num sistema de crenças e valores específicos, né? E daí elas acabam, eu percebo, eu sinto a perturbação da pessoa, vendo que ela não consegue me enquadrar, né? Eu sou indomável, né? Eu sigo o meu devenir fenomênico, eu estou me alinhando cada vez mais a essa lei máxima. Então, quem quer me enquadrar num sistema de crença e valor vai ficar cada vez mais irritado comigo. E daí a pessoa tem duas escolhas. Ou faz o processo de maturação interior para conseguir continuar me acompanhando, ou me renega falando que eu sou um pecador, que eu sou errado, que eu sou ruim e tudo mais, né?
Daí a pessoa vai escolher ter ficado preso, né, ao seu sistema de crença, né, à sua forma mental, ao invés de entrar no fluxo da vida, né? Mas é interessante perceber isso, porque assim, à medida que eu vou vivendo a vida, essas coisas, né, esses sinais que eu recebo, só confirmam cada vez mais que eu estou no caminho certo. Então eu vou me orientando cada vez melhor e eu vou pondo o pé no acelerador, né? Isso é muito interessante. E isso implica também, né, isso indica que eu estou colocando em prática a teoria, né? Tem gente que acha que eu não coloco em prática as coisas que eu falo aqui. Bom, todas as coisas que eu falo aqui são produtos, são frutos de uma vida vivida até o seu grau mais intenso, né? Eu coloco as supremas realidades em prática, pelo menos num grau nunca antes visto, né? Pelo menos num grau, digamos assim, num grau bem considerável em relação à maioria que não coloca nem 0,1% em prática, né? Então, poucas pessoas na humanidade hoje em dia colocam em prática os princípios do Evangelho. Pouquíssimos colocam de maneira intensa, né, e relacionada com essa realidade mundana. Eu posso dizer que eu estou caminhando nesse sentido. Tanto que eu tenho plena segurança de colocar aqui em rede essas coisas, né? Ah, eu duvido tal. Então vem lá, vem fazer um intercâmbio aqui em casa durante alguns meses. Vem ver como eu dou aula, como eu lido com as pessoas, com as situações, né? Inclusive eu já até contei umas histórias aqui de situações no qual tentaram armar contra mim e eu saí melhor disso, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante também de ver. Colocar a teoria em prática, nessa visão mais profunda e prática, é a melhor coisa que você pode fazer para reforçar ainda mais essa teoria. Ou corrigir alguns aspectos dela se não condizer exatamente. Então eu venho fazendo esse grande laboratório em vida. E seria interessante que cada vez mais pessoas fizessem esse laboratório. Colocar a teoria suprema, né, ou a melhor teoria até hoje, em prática. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.